E tem vezes que as emoções dominam mesmo a gente, né? Todas elas estão presentes no nosso corpo e fazendo uma confusão danada. Olha só. Sua tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Oi. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado! Esse é o medo. Ele manda bem no quesito de segurança. Calma. Ah, passou. Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. Que isso? Essa é a Nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Se não jantar, vai ficar sem sobremesa. Peraí, eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Tá. A gente aceita. Depois que você encarar essa... Ó, saber lidar com a montanha-russa das nossas emoções no dia a dia é muitas vezes uma proeza. Eu estava falando isso com minha filha agora há pouco. Principalmente quando nós estamos sob o estresse. E a chamada inteligência emocional nos favorece quando ela é aplicada corretamente. Quem nos explica mais é este especialista no assunto, que é o Rodrigo Fonseca. Vem cá, Rodrigo. Como é que você está, meu irmão? Bora. Tudo bem? Tudo bem, você? Prazer em conhecê-lo. Prazer todo meu. Obrigado Fique à vontade, você está na sua casa. Convite, Imagina. Espero poder contribuir. Ah, você vai, com pouco. toda certeza vai. Um prazer. Obrigado. Rodrigo, nós vamos primeiro esclarecer o seguinte: ser uma pessoa sensível, cujo emocional fala mais alto, é necessariamente algo ruim? Na realidade, ser sensível em si não é ruim. O grande problema é que a pessoa sensível, Rony, ela está, imagine, com um acúmulo de emoção muito grande. Sim. E ela fica soltando essa emoção o tempo inteiro. Então, o grande problema do emocional não é ser nem extremo, nem a falta. O grande problema é nós não encontrarmos o equilíbrio. Então, a ideia da inteligência emocional é sermos equilibrados. Ou seja, se você está muito sensível, se quem nos acompanha aí está muito sensível emocionalmente, é porque existe um desequilíbrio. Existe algo para ele resolver dentro dele. Ou essa pessoa pode e deve ter um momento para ela soltar essa emoção, um momento adequado. Claro. Porque muitas pessoas têm dificuldade, Rodrigo, de administrar suas emoções. De fato, isso é muito complexo mesmo. Sim. E por isso acabam não tendo sucesso em um monte de coisa que tentam fazer na vida. Será que isso se agravou com a modernidade? Porque eu vou dizer, meu irmão, como a gente se estressa modernamente. Sim, na verdade, respondendo primeiro a sua pergunta, sim, a modernidade agravou, sim, com todo o trânsito, com todo mundo virtual aí que foi criado, o mundo digital. Então, isso, acúmulo de informação, tudo isso estressa o ser humano. Então, existe sim a modernidade, ela só acelerou, mas na verdade nós nunca paramos para desenvolver o emocional, Rony. Nem eu falo aí em todas as palestras que eu dou, que na verdade desde a época das cavernas nós nunca paramos para entender melhor o medo, a tristeza, a raiva, a alegria, o amor, o ódio, emoções que estão presentes no nosso dia a dia, como pais, como profissionais, como colegas de trabalho, como tudo, mas nós nunca paramos para entender, para analisar, para perceber, identificar primeiro que emoção que eu estou sentindo. E ao perceber que emoção eu estou sentindo, qual o curso dela no meu corpo, as minhas atitudes, os meus comportamentos e como eu posso direcionar melhor. O grande segredo da inteligência emocional é se permitir sentir e dar direção para as emoções que normalmente não são dadas. Tem uma coisa que é o seguinte, e tem sido hoje lugar comum, mesmo com essa história de assédio moral, agora o mundo ficou muito chato. Muito. Porque assédio moral, assédio sexual, não pode fazer isso, não pode aquilo, não pode fazer piada, não pode nada, tudo bem. Tudo leva a processo. Mas é muito comum em empresas os gestores, né, os chefes, não saberem lidar com funcionários corretamente. A gente vê isso toda hora. Só que ninguém fala nada, porque uma crise danada que a gente vive, ninguém quer perder o emprego. Tudo bem. Tem um telespectador que nos enviou um vídeo que eu gostaria que você comentasse. Sim. E a gente vai rodar. Roda aí. Boa noite, Rony. Na empresa onde eu trabalhava, tinha um chefe que a todo momento
por qualquer coisa, qualquer bronca em funcionário, explodia, gritava, fazia o maior rebuliço danado. E eu gostaria de saber por que tem alguns gestores que acham que esse tipo de atitude descabida leva ou resolve alguma coisa. Obrigado pela pergunta, meu velho, mas isso aqui o Rodrigo vai responder, porque eu sou um leigo na história. prazer do mundo. Bom, isso daí, Rony, é uma herança que a gente recebe da nossa educação. Né? Os chefes de hoje em dia, os líderes de hoje em dia, a grande maioria deles, não todos, mas a maioria deles são pessoas aí que têm seus 50 anos para cima e vem de uma criação aí onde foi assim, no grito, na porrada, no castigo. Sei. E ele traz isso, ele grava isso emocionalmente desde lá de trás, da sua infância, e ele traz isso para sua empresa. E ele tende a repetir o mesmo padrão. E chefe hoje em dia, como esse tipo, ele está perdendo, na verdade não está perdendo, ele não mantém nenhum grande profissional. A pessoa que é um grande profissional, ele não suporta um chefe antigo. Ele sim vai em busca de um líder que inspira ele. Um líder que motiva, um líder que mostra as qualidades que ele tem, um líder que mostra onde ele pode melhorar, mas tudo dentro da... É até legal deixar uma dica aqui, importante deixar uma dica para líderes. Claro. Toda crítica deve ser feita 1 a 1. Ou seja, olho no olho, sozinho, no lugar adequado para isso. O feedback positivo, o elogio, sim, ele deve e merece ser feito em público, porque isso engrandece, dá peso ainda maior para o feedback positivo ou para a própria coletividade. Pra coletividade. Agora, o expor, a crítica em público, ele ridiculariza aquela pessoa que está sendo exposta ali. Isso atrapalha a autoestima do time como um todo. Então, assim, uma dica para líderes cara, quer e precisa sim dar feedbacks negativos ou criticar? Ok, chama num canto, conversa numa altura, porque ninguém é criança, né? Numa altura que o outro te ouça. Porque quanto mais controle emocional nós temos, mais respeito nós colocamos. Quanto mais grita, sabe aquela mãe de antigamente? Menino, eu vou te matar, menino. A gente... mãe não dá nada. Agora o pai olhava, né? Eu lembro do meu pai, me olhava, ou falava baixinho, filho, vem cá. Era falar, filho, vem cá, acabou. Ou seja, se você quer o controle emocional dos seus colaboradores, seja... manso, seja direto, seja firme, que ele vai te ouvir e dê sim os feedbacks ou levante as qualidades positivas. Isso é muito importante para a humanidade, especialmente no momento que a gente está vivendo de crise, de mudança. Aí. Correto, eu achei interessante isso. Essa história que eu não sabia, Rodrigo, fiquei sabendo hoje, é que você é amigo de 2 filhos meus filhos mais velhos, da Alessandra e do Ronaldo, né? E do seu neto. E do Enzo. Eu brinco o dia assim, chamei de dia assim. O Enzo, que é o mais novo dos netos. E é exatamente isso, porque você pode ter a impressão de que eles são aquilo mesmo, porque eles foram criados de forma muito mansa. Sim. Nunca ninguém gritou, nunca ninguém espancou. Então, por isso eles são mansos. Sim, porque teve isso lá atrás. Porque se a pessoa não tem isso lá atrás, Rony, ele vai trazer inevitavelmente, porque as emoções, ele é o cérebro emocional aqui atrás. Então, ele foi formatado, vamos colocar dessa maneira, ou criado, formado lá atrás na nossa infância, desde a época da gestação, mulheres grávidas aí, na gestação já está sendo formado esse cérebro emocional. E depois na primeira infância. E depois nós não atualizamos esse cérebro emocional. Não temos momento para atualizar ele, só atualizamos o quê? O racional, esse cérebro frontal aqui, que é o cognitivo, o neocórtex, nós atualizamos eles, mas ficamos pessoas com uma capacidade cognitiva incrível, que sabemos muita coisa, mas não colocamos nada em prática, porque essa criança, esse cérebro emocional, ele está travado lá atrás, num pai, numa mãe que não foi manso, que foi duro, que foi omisso, que foi rebelde, ou que deu demais também, que é tão perigoso. Mesma coisa, também acho. Tão perigoso, aliás, um alerta, mais perigoso ter de mais do que de menos, Rony. Também acho. Muito mais perigoso. Tem uma coisa que, eu vou dizer, muitas vezes nós somos obrigados, vamos dizer, a segurar o choro. Esse é um exemplo que eu estou dando, Sim. né? Para não transparecer fraqueza, né? Fica aquele nó na garganta, você engole em seco. Nós, inclusive, aqui em televisão, volta e meia, tem aquela notícia dura, triste, você tem que dar firme. Agora, não assumir o que se sente, você acha que pode ser uma das causas dessa dificuldade?
Sim, é um grande tabu o estado, as emoções humanas, né, Rony? Porque se nós assumirmos qualquer emoção, ela é tida como fraqueza, como frouxidão, como alguém incapaz. E, na verdade, isso é um tabu. Todas as emoções humanas, se a gente expressa ela em público, elas são tidas como negativas. E se a gente parar para ver, tudo que a gente busca na nossa vida é emoção. É amor, é felicidade. A gente quer isso. É o meu trabalho aqui, eu trabalho com emoção direto. Puro. Todo comunicador como você trabalha com emoção. Por que as pessoas gostam do seu trabalho? Porque você toca na emoção. Cada vez fala bonitinha, bonitinho. Isso você está acessando inconscientemente, sem você saber, Rony. Você está acessando esse cérebro emocional da pessoa e está massageando esse emocional. E nós precisamos. Então, isso infelizmente é um tabu. E não expor, não expressar essas emoções, Lavoisier já dizia, o velho pai da química, nada no mundo se perde, nada no mundo se cria, tudo se transforma. E se não se transformar em expressão, isso vai causar doença, não tem outro caminho. Bom, nós temos o livro Emoções aí para mostrar, a inteligência emocional na prática, aí está o livro. Então, esse é o livro do Rodrigo. Esse é o meu primeiro livro. Emoções, a inteligência emocional na prática, onde você afirma que a sociedade estabeleceu um vínculo negativo para a maioria dos nossos sentimentos. Exatamente. Então eu vou recomendar que você está em qualquer livraria? Qualquer livraria. Passe em qualquer livraria, sempre as boas livrarias. Com prazer. Né? E aí tudo aquilo que nós conversamos aqui, de certa forma, vai estar sintetizado no livro do Rodrigo, que é Emoções, a inteligência emocional na prática. Sim. Eu estou recebendo um recado. Deixa eu apresentar você aqui. Isso aqui é o diretor do programa, Eustáquio. Ele disse, você estourou a pauta. Claro, porque eu estou gostando. Então, quero te agradecer. Eu que agradeço, Rony. Eu quero só deixar convidado para quem quiser acompanhar aí um trabalho que eu faço gratuito. Não, o Centro Emocional, que é todas as quartas-feiras, ali na Maestro Cardim 407. É uma aula de inteligência Maestro emocional. Cardim? 407. É aqui, perto. Do lado. Toda quarta às 20 horas ou pela minha página do Face, que eu posto todo dia Qual vídeo, é a página do Face? Rodrigo Fonseca, Inteligência Emocional, um vídeo de inteligência emocional, aula de inteligência emocional em vídeo, todo dia às 7 da manhã, ele vai lá e ele vai ter acesso a conteúdo de inteligência emocional gratuito, está lá na rede. Imagina que eu fiquei sabendo hoje que os meus mais velhos estavam contigo aí. Estavam comigo, aí, o maior prazer do mundo. Bom, muito obrigado, querido Rodrigo Fonseca, Rony. Obrigado Obrigado e volte mais vezes. Com o maior prazer, conte comigo. Obrigado, querido. Obrigado.